paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, o nosso Mashiach, amados irmãos. Alegria, nosso papai, estarmos aqui com os irmãos. Muita alegria. Muita alegria, né, irmão? Muita. Nossa. Sabendo que nós temos sofrido muitos ataques, mas sabemos aquele que nos defende é fiel e justo. É verdade. E ele que nos livra da rede do caçador, né, irmão? E nos coloca em liberdade. Ele que temos colocado a nossa confiança e ao dos exércitos. Em todo tempo. Esse é o nome. É verdade. Amados irmãos, hoje nós vamos ter muito alimento para os irmãos, porque nós estamos na sexta era, se colhe ali pelo pai de família alimento, e ele prepara o alimento, e ele traz o alimento para a sua família. E isso, amados, é muita gratidão, porque o Pai não deixa nesse tempo de enviar o maná. É verdade. E muitos estão cansados desse maná, né? E estão correndo atrás ali de morte na panela, né? Morte na panela, querendo comer alimento de morte. Coisas ligadas ali ao anjo da morte, dando notícias, coisas do anjo da morte, ao invés de comer o alimento de vida, né? De vida no final dos tempos. E eu quero aproveitar antes do invocar, irmãos, queria falar para os irmãos a respeito de um dos ataques que nós temos sofrido, a respeito de Yahshua Pai, né? Yahshua Pai. Yahshua é o nosso Pai de fé. Ele é o nosso Pai celestial. Não é Pai terreno. Ele não é Pai de ato sexual. Ele é um Pai, ele é o nosso Pai na fé. Ele é o nosso Pai na fé. Ele nos instrui. E eu queria mostrar para os irmãos a respeito sobre isso, né? Nós já trouxemos aqui o estudo sobre o Evangelho Anátema, né? O Evangelho Anátema de Mateus. É um evangelho falso. Ali não foi Mateus que escreveu, e ali foi aquele que tem o espírito do anti-Machia, porque aqueles que negam que Yahshua veio em carne, esse tem o espírito do anti-Machia. O que é vir em carne? Vir em carne significa, ele não veio com poderes sobrenaturais, ele veio como homem. Porque se ele viesse com poderes sobrenaturais, aí era fácil, inclusive, vencer Satanás. Mas ali se cumpre a palavra de Salmo 91, que os seus anjos acampavam ao redor dele. Os anjos dele estavam ali acampados ao redor dele. E eram os anjos que cumpriam as ordens de Yahshua. Então ele veio como homem, se fez menor do que os anjos por causa disso. Apesar de ter todo o poder, se fez menor do que os anjos, e os anjos vieram escoltá-lo. E ali, no momento que ele dava uma ordem, era o anjo que executava a ordem. Entendeu? Então, esse é o entendimento dele, daquele que nega que ele veio em carne, ou seja, aquele que prega que ele veio com poderes sobrenaturais na pessoa dele. Esse é o espírito do anti-Machia. E quando nós vemos isso, nós vemos ali em Mateus, ele andando sobre as águas. Isso aí, que homem? Se ele veio como homem, como que um homem anda sobre as águas? Isso aí é a representação já do anti-Machia, que é aquele que se levanta aonde? Das águas. Levanta a besta que levanta das águas do mar, né? Então, amados, eu queria mostrar para os irmãos aqui na palavra a respeito de Yahshua Pai. Eu quero mostrar para você, se você que nos persegue, falando que nós não podemos falar que Yahshua, isso é uma heresia de perdição, quero mostrar na Escritura a respeito de homens
de Ial, que usava do termo de pai na fé. Entendeu? Eu quero que você acompanhe comigo. E eu quero jogar por terra uma mentira que está ali no Evangelho Anátema de Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Lê para nós, irmão. Diz assim: a ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Isso. Então, esses que falam que nós não podemos chamar Yahshua de pai, se baseiam nessa mentira, porque isso não está em Lucas. Exatamente. Entendeu? Isso não está em Lucas. E nós já vimos, inclusive, que o mensageiro de Sardes, ele já falou que o Evangelho Escritura era o de Lucas. Se o Evangelho Escritura é o de Lucas, e de Lucas não fala isto, significa que isso aí é um fermento. Exatamente. Entendeu? Se fosse verdadeira essa palavra, ela estaria em Lucas. Mas se não está em Lucas, é porque é um fermento. E o próprio mensageiro de Sardes já falou que o Evangelho Escritura é o de Lucas. Compreende? Vamos ver sobre isso? Vamos lá. Vamos abrir, então, a respeito disso, Shaul Paulo, o apóstolo. Shaul Paulo, o apóstolo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Ó, verdadeiro filho na fé. Na fé. Não chamei de ninguém de pai, senão quê, pai né? celestial. Vai. Peraí, então ali nós estamos vendo ali Shaul, Paulo, sendo desobediente. Mandando alguém chamar ele de pai? Ele referindo que tem filho na fé, Logo. e logo ele é pai na fé. Uhum. Peraí, vamos continuar. Vamos Lá. Abrir Tito, Vamos ver aqui, capítulo Tito. 1, versículo 4. Diz assim, ó. Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Também. Ó. Meu verdadeiro filho na fé comum. Ó, se o evangelho de Mateus for verdadeiro, nossa, Shaul Paulo, ele com Tito também está sendo repreendido. Vamos ver se isso continua nos demais apóstolos. Vamos ver. Vamos lá. João? 1 João 2:1. 1 João 2:1. Diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Meus filhinhos. Quer dizer, ele é pai na fé. Ele é pai na fé. Daqueles da igreja. Exatamente. Olha só. Vamos ver se isso persiste também na antiga aliança? Vamos. Vamos lá. Vamos lá em 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11. Diz assim: e aconteceu que enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalo de fogo separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, carros e cavaleiro de Israel. Peraí. Então, nós estamos falando aqui de Eliseu, profeta, né? E estamos falando também de Elias. Elias era o pai na fé de Eliseu. Exatamente. Que ensinava para Eliseu todo o caminho. Exatamente. Estava doutrinando, ensinando ele. E Eliseu chamando ele de pai. Tem uma coisa errada aí, irmão. Muito errada, né? Vamos abrir também lá em Lucas. Vamos lá no Evangelho Escritura, né? Evangelho Escritura. Vamos ver o que Lucas ali, o Evangelho Escritura fala. Lucas 16:23. Vamos lá. Lucas 16:23 diz assim: na mansão dos mortos, em meio a tormentos, aqui é a parábola
do rico e o pobre, tá, irmãos? Ah, então essa parábola, quem que estava contando? Papai Yausha. Olha, Eu chamo ele então de papai. Yausha, ele está contando uma Uma parábola. parábola. Ele está contando uma parábola. É a parábola do rico e Lázaro. Então vamos lá, vamos ver como é que é a parábola. Aí diz: Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, Olha Pai só. Abraão. Pai Abraão, papai Yausha, ele não pode ser chamado de papai Yausha, mas você pode chamar de pai Abraão. Pode. Você pode chamar de pai Elias. Você pode chamar de pai Yalhana, João. Tchau, Paulo. Você pode chamar de pai Shaul Paulo. Mas não pode chamar de pai na fé Yausha. Não, pode não. Irmãos. Porque ninguém chama ele de pai. Né? Veja bem, irmão, vocês estão comendo fermento. Vocês estão comendo fermento, entendeu? Ouvindo esses ensinos fermentados, comendo aquilo que se foi colocado, uma porção de fermento em 3 de farinha, até que tudo se levedou. 3 evangelhos fermentados, vocês comendo fermento, mostrando claramente aqui em Lucas, que é escritura, que o mensageiro já de Sardes já tinha falado que o evangelho de Lucas é escritura. E um detalhe, né? E aqui está falando no evangelho de Lucas, papai Yausha contando sobre uma parábola, e ele mesmo refere que aquele chamando ele pai Abraão. E o próprio e o pai Abraão responde. Né? E o próprio Yau lá atrás diz para Abraão, né? Tu serás pai de multidões. Pai de multidões. Ele deve ter tido quantos filhos? 100 milhões? 200 milhões? Ele teve quantos filhos? Um ali, que é da promessa. A promessa, o filho da promessa. O filho da promessa, filho da promessa. E, no entanto, é chamado pai de multidões, pai de multidões. Então, se pode ser chamado Abraão de pai de multidões, não podemos chamar Yausha de pai na fé, não, irmãos? Não podemos? E ainda nos chama de heresia de perdição. E nós vemos isso acontecendo com os apóstolos. Os apóstolos, por um acaso, Yausha é menor do que Yalhana ali, o apóstolo. Yausha é menor do que Shaul Paulo. Então, pode se chamar Shaul de pai na fé. Pode se chamar João e Yalhana, apóstolo, de pai na fé. Pode chamar Elias de pai na fé. Pode chamar Abraão de pai na fé. Mas não pode chamar Yausha de pai na fé, não? Não pode não, porque é escrito Mateus. Por causa de Mateus, né? Sendo que Mateus é esse evangelho que o mensageiro de Sardes já falou que é fermentado. É fermentado. E os Yaldins aí que são falsos, eles falam, nós sabemos separar o que é fermentado do que não é fermentado. Sabe? Não sabe. Que não. Por quê? Porque se fosse verdadeiro essa passagem, estava escrita no Evangelho, escritura de Lucas, que não poderia chamar ninguém de pai. Porque está escrito no Evangelho de Mateus e não está em Lucas, que é a escritura mostrando que é fermento. E vocês estão comendo fermento. Vocês estão vendo aqui a palavra que nós podemos chamar, sim, papai Yausha de pai, porque Exato. É o nosso pai na fé. Exato. Ele que nos instrui, ele que nos orienta, ele que nos mostra como aconteceu com quem? Com Elias para com Eliseu. É o pai da fé de Eliseu, porque ensinou os passos, Exato. Como fazer, como agir, como orar, inclusive. Exato. Isso eu precisava falar com os irmãos. Exato. Entendeu? Para ver se
vocês despertam para a verdade. E a profecia de Isaías, ela está muito clara, né, irmãos? Pode pegar qualquer tradução. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será, e ele será chamado. E será chamado. Ele será chamado, né? Maravilhoso, maravilhoso, conselheiro e forte, Pai eterno. Se você quiser colocar Pai para sempre, pode também. Grande Pai, diferença, ele né, está irmão? sendo chamado de Pai. Grande diferença, né? Grande diferença. E aqui nós já vemos, irmãos, lá em Isaías 22, vamos abrir então Isaías 22, mais um lugar, né, irmãos? Isaías 22. Tantas passagens, né, irmão? Olha só, Isaías 22. Olha só, Isaías fala de dois administradores. Esses dois administradores, eles estavam administrando durante o reinado de quem? Reinado de quem, irmãos? De Ezequias? Tiro? De Ezequias? O rei de Judá? Ezequias. Inclusive, Euquias era o sumo sacerdote. Então, ali, ele era contemporâneo de Isaías. Isso. Né? Então, quando nós pegamos Isaías 22, aqui fala de dois intendentes, né? Intendentes quer dizer, dois administradores ali do rei, Sobna e Eliaquim. E aqui ele fala sobre Eliaquim, olha só, no versículo 20, ele fala assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, com a túnica Sobna, né? Cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções, e ele será pai para os habitantes de Yalxalã e para a casa de Ialdá. Veja que... Para toda Yalxalã e toda a casa de Ialdá. E ele será pai. Aí esse Euquias, ele pode ser chamado de pai, né? Mas Yalxa não pode ser chamado de pai, não, né? Então, irmãos, acorda. Para quem que vocês estão dando ouvidos? Acorda, irmãos. Entendeu? Acorda. Mas esse não é o tema de hoje, né? Agora nós vamos invocar e vamos entrar no tema de hoje, irmãos. Gratidão, papai. Mas esse esclarecimento precisava ser dado a todos, ok? Gratidão, papai. Vamos lá. Oh, Yalxa! Oh, Yal! Oh, Yalxa! Oh, Yal! Oh, Yalxa! Oh, Yal! Assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Papai amado, estamos aqui para te servir, papai. É verdade. Para te servir como vaso de honra, pai, na tua presença. Gratidão, papai. Gratidão pelo azeite, pela unção. Gratidão por confiar em nós, papai, para esta missão. Gratidão por tudo. Sim, papai. Que nós sejamos, como diz a tua palavra, o temor a Ial seja a nossa motivação sempre. É verdade, papai. Queremos te servir com temor e não queremos acrescentar e nem retirar absolutamente nada da tua palavra, porque a tua palavra é soberana e tu zela, conforme em Jeremias, tu zela em fazer cumprir todas as tuas palavras. É verdade, papai. Ó, papai, gratidão por tudo. E assim seja feito a vontade do papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Ial. Grato a Yalxa, grato a Ial. Grato a Yalxa, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Vocês entenderam agora, irmãos, o que é pai na fé? Vocês entenderam? Agora tá claro. Porque Yalxa, ele é o autor da nossa fé. É verdade. Ele é o autor. Vamos abrir essa passagem? Aonde está, irmãos? Vamos lá. Os irmãos aqui vão nos ajudar. Papai Yalxa, o autor da nossa fé. Vamos abrir
porque a gente está falando de pai na fé. Na fé. Pai na fé. Pai na fé. Então vamos lá, irmãos. Vamos. Hebreus 12, 2. Vamos ver quem que é o autor da nossa fé, ou seja, o pai da nossa fé. O pai. Se ele é o autor, ele é o nosso pai da nossa fé, né? Vamos lá. Hebreus 12, 2. Com os olhos fixos naquele que é, aqui fala, o iniciador e consumador da fé. Iniciador que deu início e consumou a nossa fé. E Alcha, que uma vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu no madeiro, desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Iau. Isso aonde? Ali na luz inacessível, né, irmãos? É maravilhoso isso. Então, quando você está vendo aqui, ele é o iniciador, iniciador da nossa fé e também consumador através do seu sacrifício. Se ele é o consumador e também o iniciador da nossa fé, ele é o nosso pai na fé. Ele é o nosso pai na fé. E Alcha. Exatamente. Entenderam, irmãos? Simples. É muito simples. Não tem o que ficar aí falando heresia de perdição, não. Nós mostramos aqui na palavra, entendeu? Se aqueles que são muito menores do que ele são chamados de pai na fé. Nós vimos ali o exemplo em Isaías 22, Elquias, né? Que será um pai para os habitantes de Aldá e Alxalã, pai Abraão, né? Ali o próprio Iau falando assim, você será pai de multidões. Que pai de multidão? Multidão do quê? Na carne, ele tinha só um filho da promessa e ele continua sendo o quê? O exemplo de fé. O exemplo de fé para a sua descendência. Exatamente. Entendeu? E nós somos o quê? Nós consideramos Abraão como pai? Consideramos, claro. Porque é um exemplo de fé. Agora, para Yalcha, que é o iniciador da nossa fé e o consumador da nossa fé, nós vamos desprezá-lo como pai na fé? Jamais. Nunca, jamais. Pode falar o que vocês quiserem, mas ele vai ser sempre o nosso pai, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Okay? E ainda, né? O papai, né? Papai. Papai, né? Papai. Gratidão. Então, amados, nós vamos entrar no estudo de hoje, né? O estudo de hoje é maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos jogar por terra, mais uma vez, aquele administrador infiel. Por quê? Porque nós estamos vendo, irmãos, que os irmãos estão muito imaturos. Entendeu? Imaturos, pessoas leigas que não sabem nada, entra aqui para discordar, né? Falando que Satanás não está no céu, Satanás está na terra, por isso que está essa bagunça. Irmãos, larga de ser criança, irmãos. Larga de ser criança, por quê? Porque ele está lá. Por isso, papai Alcha, ele fala sobre um administrador. Ele está administrando o céu e a terra. Ele está administrando. Ele está administrando. Isso está onde? Isso está em Lucas 16. Vamos lá abrir. Vamos. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Vamos lá. Vamos pegar, irmão. Muito importante essa leitura. Entendeu? Por quê? Porque aqui, papai Alcha, ele conversava sempre pela sua sabedoria com o quê? Com parábolas. Ele nunca falava claramente, a não ser aqueles que andavam com ele. Ele explicava claramente. Então, quando ele está falando aqui de um administrador, olha só, 16:1,
Papai Alcha fala assim: dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens, quer dizer, estava roubando. Mandou chamá-lo e disse: que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. Aí ele fala: o administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na sua própria casa. Convocou então os devedores do seu mestre. Não estava devendo para ele não, estava devendo para o mestre dele. Um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? 100 barris de ouro. Respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve. Depressa, 50, quer dizer, reduziu pela metade a dívida. Depois disse a outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Respondeu ele. Ele disse: toma tua conta e escreve 80. E o mestre louvou, olha só, elogiou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Está falando aqui que ele elogiou ele por ele ser desonesto? Não, por ele ser prudente. Por ele ser prudente. Por quê? Ele está sabendo que ele está prestes a perder a administração e com isso ele vai estar numa condição inferior. Então, ele começa a abençoar o povo. Começou a abençoar o povo. Entregando aquilo que não é dele. Entregando que não é dele, né? Então, o que nós vemos nessa passagem? Primeira coisa, existe um administrador. Ele está falando de coisas humanas? Não. Papai Alcha sempre fala das coisas celestiais, meus irmãos. Mas para os irmãos poderem entender, aqueles que são filhos de Adão, que não conhecem as coisas celestiais, ele compara com as coisas humanas. Exato. Então ele está falando de um administrador aqui humano, mas ele está remetendo a um administrador celestial. Por quê? Nós lemos lá em Isaías 22, viu? Nós vimos dois administradores, Eliaquim e Sobna. Sobne foi encontrado infiel. E o menor foi colocado na condição superior. Exatamente. Porque ele foi encontrado fiel, ok? Tá aí, tá tudo bem? Ótimo. Então isso aí é tudo para a gente começar, tá, irmãos? Começar e entender que existe um administrador no céu. E é por isso que existe toda essa baderna na terra, entendeu? Existe uma baderna e é a representação da terra prometida. Terra prometida está lá em cima. E quando os Ialdins, eles foram ali para Canaã, encontrou a terra habitada, e habitada com gigantes, com cidades fortificadas. Eles eram um grande número. Sim. Mas a promessa é que, por causa da infidelidade destes, eles estavam perdendo a terra para aqueles que estariam recebendo a herança. Exatamente. Né? Então, quando está falando ali atrás das coisas humanas que aconteceram na Antiga Aliança, está remetendo àquilo que ainda vai acontecer. Quando Paulo ele escreve a carta à igreja em Éfeso, aos Efésios, ele fala sobre este administrador. Ele fala sobre um grupo de anjos que estão administrando o céu. E eles são malignos. Isso está onde? Isso está em Efésios 6. Vamos lá. Vamos abrir em Efésios 6. Efésios capítulo 6. Quando as pessoas elas pegam e falam assim: caiu por terra. Vi Yalcha pegou e falou assim: eu vi Satanás cair como relâmpago. Irmãos, isso aí é uma profecia. Ou seja, ele já viu a profecia se cumprindo.
Quando fala em Daniel 12, fala assim, olha, se levantar-se-á Mical, e vai ser uma época de muita tribulação na terra, vai ser uma angústia como nunca se viu, mas o teu povo escapará, todos aqueles que estiverem inscritos. Aí faz o link de Daniel 12 com Apocalipse 12. Vai levantar Micaial. A palavra não é Mical, é Micaial, porque vem da palavra Miqueias, ali que a prostituta mudou, né? Então, se você foi tirado de você Miguel e foi colocado Mical, e a gente já esteve também debaixo desse jugo, e agora o Pai também nos traz o entendimento, para a gente sair do jugo ali da mulher de Sardes. Sim. Quando fala Miguel, aí tem o El, que é uma entidade cananita, que era representado ali na idolatria como criador. Tirou Miguel e pôs Mical. O Al, fala assim, é Al de Altíssimo. Não tem isso não, é Al de Baal. Al de Baal. Al de Baal. Por causa dos tempos de hoje. Porque é a representação de hoje, Baal. Quando fala Mical, está falando aquele que é semelhante a Baal. Exatamente. Porque antes era aquele que é semelhante a El, a essa entidade. Tirou um e pôs outro no lugar. Agora, quando a gente vai na origem da palavra Miqueias, Miqueias significa aquele que é semelhante a Eias. Só que a gente já sabe que ali a mulher tirou o nome de Al. Então, quando a gente volta com o nome de Al, fica Micaial. Aquele que é semelhante a Ial. Aquele que é semelhante a Ial. Ok, irmãos? Aquele que é semelhante a Ial. Então, voltando aqui, só para você entender quando fala se levantar-se-á Micaial. Faz um link com Apocalipse 12. Aquele Micael de Daniel 12 é o mesmo Micael de Apocalipse 12, mostrando que ele se levanta no final dos tempos, ele é levado junto com o seu povo e ele vai guerrear contra aquele administrador infiel que está nos lugares celestiais. Exato. Eles estão ali nos lugares celestiais, é a representação da tomada de Canaã na antiga aliança, é a representação, ok? Então vamos lá. E que tinha ali habitantes que eram gigantes, que estavam naquela terra que não era por direito deles. Não podia estar ali. Não podia estar ali. Ou seja, o administrador com seus comerciantes, né? Exato. Comerciantes. Então, ou seja, o administrador infiel. Infiel. Isso está em Efésios capítulo 6. Olha só. Isso. Por isso que fala combate. Ali, ó, 6:10. Finalmente fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Revesti a armadura de Ial, para poderes resistir a insídias do diabo. Aqui está dando a dica quem que é o administrador. Quem que é o administrador? Pois o nosso combate não é contra carne e nem contra o sangue. Quer dizer, não é contra seres humanos, mas contra principados, contra autoridades. Quando é que a gente fala, irmão, nosso combate não é contra sangue nem carne, não é contra Nero, o ser humano, não é contra Nero, não. É contra aquele principado que agia sobre Nero, fazia de Nero um fantoche. Como vários outros, né? Como vários outros. Então, quando ele fala, pois, versículo 12, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores, contra o dominador deste mundo. Exato. Deste mundo. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais, que povoam as regiões celestiais, e é de lá das regiões celestiais que aqui fala. Eles fazem de dominadores deste mundo. Exatamente. Eles governam e comandam lá de cima. O quê?
como dominadores deste mundo. Aqui está falando, ó, pois o nosso combate não é contra sangue, nem contra a carne, não é contra Nero, mas contra os principados, potestades, né? As autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, que povoam, eles povoam os lugares celestiais e eles estão governando este mundo lá de cima. Mas o que eu quero trazer isso para você? Primeiramente, é que existem moradores infiéis lá em cima, tá? Existem moradores infiéis lá em cima e eles exercem a autoridade deles sobre esta terra. Exatamente. Faz o link ali com o papai falando sobre o administrador infiel. Ele está falando de uma coisa ali, humanamente falando, remetendo a uma coisa celestial, porque ele pega e fala ali, olha, quanto você deve de azeite? Ele está falando de coisas humanas, só para você entender que existe um administrador infiel lá em cima. E esse administrador infiel lá em cima fez de tudo para você acreditar que ele não está lá em cima, que ele está no inferno. Ele fez tudo e foi bem sucedido, porque todas as denominações, toda Babilônia acredita nisso e ele engana o mundo inteiro. Não é só uma parte não, é o mundo inteiro. Ele engana o mundo inteiro. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que ele está no inferno, sendo que ele está no céu. E Paulo ele deixa claro isso aqui. Só que os irmãos de denominação pega e interpreta a palavra que ele foi lançado por terra, entendendo que aquilo já aconteceu, irmãos. Isso não aconteceu. Por quê? Porque se você ver o que vai acontecer, quando ele for lançado aqui na terra, vai haver a tribulação. Por isso que está em Apocalipse 12, olha só. Apocalipse 12. Olha só, Apocalipse 12. Fala assim, olha só. Apocalipse 12, 10. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando, agora realizou-se a salvação, poder, a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de noite diante do nosso Iau, quer dizer, aquele que está ali no templo celestial, e ele recebe as orações, e ao invés dele passar para Iau, ele responde às orações. Esse é o administrador infiel. Viu que ele está fazendo coisa por conta própria lá na parábola? Sim. Ele está fazendo coisas, ele está agindo de forma infiel. Ao invés dele pegar e levar para Iau, ele não leva para Iau, ele leva para Iau só acusação. Mas na administração ele faz como ele quer, por isso que ele está perdoando ali dívidas. Ele está perdoando dívidas. Um verdadeiro comerciante. É, né? O comerciante. É o comerciante do templo. Comerciante do templo. Aí ele continua aqui, irmãos. Olha só. Aí fala, versículo 11. Eles, porém, o venceram. Venceram quem? Aqueles que se levantam junto com Micael. Venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais, ó, tomada da terra prometida. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco. Ele desceu? Não, ele vai descer. Isso aqui é uma profecia. Quando ele fala desceu, irmãos, ele já está dizendo assim, ó, isso aqui, independente dele querer ou não, já está decretado. Isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir no final dos tempos. E isso vai se cumprir porque ele desce sabendo que tem pouco tempo. E ele desce e vai fazer um grande reboliço. Você está vendo aí uma guerrinha
simples, né? Ali de dois países, né? Um querendo se subjugar o outro. E ele subjuga pelo quê? Pelo poder, pela força. E isso não vai ser nada comparado a isso quando Satanás ele foi expulso do céu, porque aqui fala que ele desce com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo? 3 anos e meio. Quando isso acontecer, ele vai ter 3 anos e meio, e é esse o período chamado de tribulação. Exatamente. Irmãos, aí, olha só, quando a gente está vendo tudo isso é uma introdução para a gente entender o que aconteceu com Moisés lá atrás. O que aconteceu com Moisés lá atrás, irmão? Nós vamos pegar, primeiramente, isso na passagem de Números 21:4. Números 21:4. A serpente de bronze. Isso. Então partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Zuf, para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência. Aqui, ó. Na caminhada do deserto, o povo já perdeu a paciência. Já não queria mais, né? Aí ele falou contra Iau e contra Moisés. Falou contra Iau e falou contra Moisés. Olha para você ver que povo, né? Falou contra Iau. Por quê? Porque quando falava contra a palavra de Moisés, estava falando contra Iau. Por quê? Porque a boca de Moisés, ele estava fazendo cumprir as ordens que Iau deu para ele. Exatamente. Então, quando se falava contra a palavra de Moisés, estava falando contra Iau. Com isso, eles pecaram contra Iau e contra Moisés. Aí, o que aconteceu? Aí a palavra fala, olha só, falou contra Iau e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados desse alimento de penúria. Que alimento de penúria? O maná. Então eles queriam pão, o tradicional, né? O pãozinho fermentado. É esse pão que eles queriam, um pãozinho fermentado. Eles queriam ali a comidinha de codorniz, eles queriam ali essas águas contaminadas dessa terra, né? E a Iau estava fazendo brotar água de rocha e estava também dando para eles o maná que descia todos os dias, e eles chamando o maná de alimento de penúria, né? Então, isso irritou tremendamente Iau. E o que Iau fez? Então Iau enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés, agora o povo volta a Moisés e fala, pecamos ao falarmos contra Iau, ou seja, contra a tua palavra e contra ti. Intercede, olha aqui, intercede junto a Iau para que se afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Iau respondeu-lhe, faz uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e colocou em uma haste, em lugar elevado. Exatamente. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Isso aqui é uma representação de quê? É uma representação do administrador infiel. O administrador infiel que é referido ali, que vai ser jogado por terra. A antiga serpente. Aqui está falando, vamos colocar uma serpente elevada, numa haste elevada. Quem for picado aí por serpentes, olha para a serpente maior. Nós já fizemos um vídeo daqueles que recebem bênção no nome de Iesus, né? Então,
muitas enfermidades que são causadas por demônios, através do nome de Jesus, que é o maioral dos demônios, são curados. São curados. Nós temos esse vídeo aqui. Sim. Né? Então, essa é a representação. Você vai ver aqui, ó. Olha aqui. Olha a representação aqui da cruz. Pois né? é. Olha a representação aqui da cruz, irmãos. Então, quando estava sendo acometido de quê? De espíritos. Quando estava sendo acometido de enfermidade causadas por demônios, olha para o maioral. Exato. Olha para o maioral e vocês vão ser curados. Aqui é a representação aqui, irmãos, que Moisés estava mostrando para eles. E quando está mostrando sobre o administrador, faz um link com Apocalipse 12. Vamos lá. Vamos lá em Apocalipse 12, irmãos. Olha só. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Olha aqui. Viu? Fazendo um link lá em Efésios, falando que existe ali uma batalha que vai ocorrer. Então, revestida a armadura de alvo. Por quê? Paulo sabia que ele, quando recebesse a superior ressurreição, ele estaria fazendo parte desse exército. Exatamente. Por isso ele fala daquele que o arregimentou, quer dizer, o alistou. Alistou para quê? Para uma guerra. Alistou para uma guerra. E qual guerra? Essa guerra aqui que ainda vai acontecer. Olha só, vamos lá. Versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. Tudo bem. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente, aquela serpente que foi colocado lá atrás numa haste, numa cavilha. Cavilha é a mesma coisa de haste, cavilha, no lugar elevado. Ou seja, aquele administrador lá que papai falou, que foi aquele que estava curando. Estava curando aqueles que eram picados por cobras, aqueles eram picados por serpente. Olhava para o administrador e era curado. E era curado. É a representação aqui, que quando Micael com seu exército subir dessa terra, ele vai guerrear contra esse administrador e vai jogar esse administrador por terra. Vai jogar ele e com os seus anjos por terra e vai ser um caos nessa terra. É o período da grande tribulação. Fazendo um link com a passagem lá da antiga aliança do rei Ezequias. Olha só, o rei Ezequias. Vamos lá. Rei Ezequias está em 2 Reis 18:1. 2 Reis 18:1. 2 Reis 18:1. Os demônios causam a ferida. E o maioral vai curar. A ferida. E aí, com isso, ele consegue criar aquela escravidão. Exatamente. A escravidão da onde? Nas denominações, em Babilônia, né? Então, ali as serpentes mordem e causam dano. E o administrador cura. Por quê? Está recebendo orações. Nós vamos ver isso agora. Olha só. 2 Reis, capítulo 18.
No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, a palavra certa é Israel. Ezequiel, né? Aqui está escrito Ezequias, mas você sabe que tem quando está Ias, é Ial, né? Tentativa de esconder o nome. Ezequiel, filho de Acás, tornou-se rei de Alda. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Al-Shalã. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacariel. Fez o que agrada aos olhos de Al, imitando tudo que fizera Davi, seu pai, seu antepassado. Viu aqui? Quando em algumas traduções fala teu pai, né? Mas era pai dele? Não, ele era descendente. Né? Então vamos lá. Foi ele que aboliu os lugares altos. Olha, ele aboliu os lugares altos. Os lugares altos eram os locais onde eles iam queimar incenso. Eles iam lá fazer holocaustos para aqueles deuses estranhos. Ele quebrou as estelas, cortou o poste sagrado e reduziu a pedaços, a serpente de bronze, aquela que Moisés fez lá atrás. Levantou lá atrás. Foi ele que reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e chamava de Neustã, quer dizer, de bronze. Eles ofereciam àquela serpente o quê? Queimava incenso, que significa orações. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje, porque nada há de novo. E é o contraponto lá em Apocalipse daqueles que têm o incenso com as orações dos santos. Exato. Por quê? Porque é apresentado as orações a Ial. Só que estes, ao invés de apresentar as orações a Ial, apresentam as orações para o administrador infiel. Exatamente. Essa aqui é a representação de que houve a necessidade de se levantar alguém para destruir, romper essa escalada da idolatria dos israelitas. Então Ial levantou Ezequiel. Tremenda. Para poder ele jogar por terra, rebentar essa serpente e quebrar o vínculo da idolatria. Ao invés de orar para Ial, oferecendo incenso, oravam para a serpente de bronze. Aí eu pergunto para você, irmão, você acha que a serpente de bronze respondia ou não respondia? Oh, claro que respondia. Claro que respondia, irmãos. Por isso que causou o quê? Causou a dependência dos israelitas. Por quê? Porque ele entrega o que é pedido. Ial entrega o que é bom. A diferença está aí, irmãos. Ial, quando você pede para Ial, ele vai te entregar o que é bom para você. O administrador, ele não quer saber disso, ele vai dar para você o que você quiser. E é isso que você encontra aí fora, entendeu? Aquela pessoa que pede para o administrador o marido da vizinha. Ele vai e entrega o marido da vizinha. Ele pede dinheiro para ficar milionário, que vai ser a ruína dele. Porque através do dinheiro, do amor ao dinheiro, vem junto a ruína. Exato. E aí ele entrega, fala assim, esbanja. Exatamente. Ele entrega, ele está fazendo um comércio, né, irmãos? Está fazendo um comércio. Então, quando os israelitas preferiam pedir para a serpente de bronze, ao invés de pedir para Ial, é porque a serpente dava o que eles queriam. O povo estava no deserto, o povo queria comer. Aí Ial dava o maná. Mas o maná eu não quero. Nós estamos cansados desse alimento. De penúria. De penúria. Ou seja, eles queriam o que eles queriam. Entendeu? E a serpente dava aquilo que eles pediam. Diferente de Ial, que nos dá aquilo que é bom para nós, irmãos.
Então, eles recebiam dádivas, e é a mesma coisa lá nas denominações, em Babilônia, nas filhas de Babilônia. Quando eles vão e eles pedem para esse administrador, Exato. esse aqui, ó, esse administrador aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo aí o administrador, ele pede para esse, e esse administrador infiel responde curando eles, perdoando dívidas, conforme ali o evangelho anátema de Mateus, chamando esse administrador que está lá em cima de Pai que está no céu. E somente ele. Somente ele, pode Pai ser que está chamado no de céu, pai. o Pai que está no céu, esse que está dando para eles bênção, dádiva, essa serpente de bronze que quer ser chamada de Pai, e vocês não querem chamar Yahshua de Pai. É, entendeu? terrível. Porque em Lucas, o perdão não é de dívidas, não. Não. Em Lucas é perdão de pecados. É e diferente. só Yahweh pode perdoar. E nós já vimos, Yahshua, quando foi sobreexaltado, conforme Hebreus 1, recebeu o nome acima de todo nome, recebeu o nome de Yahweh. Por isso ele pôde assentar à direita de Yahweh, Supremo, na luz inacessível, que lá ninguém entra. Mas como ele recebeu o nome acima de todo nome, o nome de Yahweh, ele recebeu o nome de Yahshua, né? Como diz o mensageiro de Sardes, ele recebeu o nome de Yahshua aqui na terra, aí ele foi sobreexaltado. Aí ele passou por todo o martírio, foi morto, o sacrifício dele foi aceito, aí ele foi sobreexaltado, com o mesmo nome que ele já tinha recebido aqui. Irmãos, acorda, irmãos, acorda. Quando é que vocês vão acordar para a verdade? E ele será chamado Yahweh forte. O menino nos nasceu, uma criança nos foi dada. Foi Yahweh que nasceu? Foi Yahweh que Foi nasceu. Yahweh que derramou o sangue no madeiro? Não, irmãos. Por isso ali está falando, esse que por causa da predestinação já foi decretado por profecia que seria um vencedor. E por ele ser um vencedor, era vontade de Yahweh dar a ele o nome do Pai. Assim também a esse Micael recebeu o nome do seu pai. Quem? Yahshua. Porque Yahshua, ele recebeu o nome do pai dele e foi para a luz inacessível e colocou o filho administrando como sendo o administrador fiel até que chegou no final dos tempos. Ele foi lançado na terra por causa da traição. Isso é um outro estudo que nós vamos ter que fazer devagarzinho, porque é muito alimento para uma vez só, né, irmãos? Exatamente. Então, vamos lá. Aqui, irmãos, quando nós chegamos aqui nessa Neustan, nessa serpente de bronze, está fazendo um link, aquele que vai jogar e despedaçar ele, lançando ele e lançando seus serviçais por terra, a representação de Ezequias. Uma vez que Ezequias exterminou com aquela serpente de bronze, os israelitas, eles não mais veneraram aquela serpente de bronze. E isso vai ser definido quando Micael e seus anjos tomarem posse dos lugares celestiais. Exatamente. Aí vai cair Babilônia. Mas esse já é um próximo estudo, né, irmãos? Gratidão. Gratidão, papai. Eu quero agora que você entenda, aquele anjo é a representação que é enviado no final dos tempos, e antes dele ascender com seu exército, ele está trazendo a mensagem da verdade. Mas todos estão tapando o ouvido para se cumprir a palavra, porque rejeitaste a água de Siloé. Vai enviar então a água bravia de Emanuel, do rio Eufrates. Então, quando a gente pega aqui, irmãos, em Apocalipse 9:13, vamos lá. Vamos. Fazendo um link com aquelas serpentes abrasadoras. Vamos lá, Apocalipse 9:13. Apocalipse 9:13 diz assim: e o sexto anjo tocou, não é à toa, né, irmão? Não é à toa, o sexto. O sexto, porque é aquele que é o mensageiro da sexta era.
O mensageiro da sexta era é o sexto anjo. Entendeu? Por isso sexta mensageiro, anjo, mensageiro, anjo, tá? Mensageiro, anjo. Da sexta era. Da sexta, o quê? Trombeta. Da sexta, trombeta. Aquele que fala como trombeta. Aquele que fala como trombeta. Ok. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro colocados diante de Yahvé, e dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, dia, mês e ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército era 200 milhões. Ouvi muito bem esse número. Na minha visão, os cavalos e cavaleiros tinham este aspecto: vestiam couraça de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como leão, e sua boca saía fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por causa desses 3 flagelos: o fogo, fumaça e enxofre, que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, estava em sua boca e nas caudas. E nas caudas. Suas caudas pareciam serpentes. Serpentes têm cabeças com os quais causam dano. Então, veja bem, as caudas pareciam serpentes. Aí ele fala: os outros homens que não foram mortos por esse flagelo, que faz um link lá com aquela caminhada pelo deserto, que as serpentes abrasadoras começaram a picar eles e matar eles, faz um link com o quê? Faz um link aqui, ó. Os que não foram mortos por essas serpentes não renunciaram, olha só, não renunciaram sequer às obras de suas mãos, obra, fazendo um link com o que foi feito, uma obra de mão. Foi feita uma serpente de bronze por obra de mão. Aí fala, veja bem, não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar a demônios. Não mais adorar a demônios. Os ídolos. Viu a serpente que foi feito lá e começou a ser venerada? O povo israelita começou, depois daquela passagem, a queimar incenso, quer dizer, fazer orações àquela serpente, fazendo um link que, para não mais adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, bronze aqui, os ídolos de prata, ouro, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também dos seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Veja bem, estes que não morreram por causa da picada da serpente, eles não se arrependeram e continuaram o quê? Continuaram a fazer incenso a estes ídolos. Exato. Que faz um link lá com aquela serpente de bronze que foi venerada e começou a ser ali feito orações a ela. A conexão aos 2 textos. Por quê? Porque esse povo, tem que lembrar lá atrás, que estavam andando no deserto, eles falaram mal de Yahvé e falaram mal do quê? Do servo de Yahvé. Quem? Moisés. Isso faz um link para o final dos tempos. Aquele que foi enviado, eles falam mal de Yahvé porque eles batem de frente contra a mensagem de Yahvé. E é por isso que está falando aqui, o sexto anjo, sexta era, e aquele que tem a trombeta. Aquele que tem a trombeta, aquele que fala por Yahvé. Exatamente. Então estes cometem o mesmo pecado daqueles que cometeram no deserto lá atrás, porque falam mal da palavra de Yahvé e falam mal do mensageiro de Yahvé. Com isso, eles serão acometidos destas pragas, porque isso aqui é uma praga, é como uma praga do Egito, isso aqui é uma praga, tá entendendo? Que são enviados aos desobedientes, entendeu, irmãos? Então, quando você está vendo as conexões dos textos, isso aqui não é por acaso, porque todas as coisas elas tendem a repetir, voltar a acontecer novamente, né, irmãos? Isso é gratidão, papai, que nos trouxe
E eu quero mostrar para você a respeito do administrador infiel de Isaías 22. Vamos lá. Isaías 22. Papai trouxe falando sobre o administrador infiel, não é à toa. Né? Ele estava apontando para Isaías 22. E Isaías 22 aponta para Apocalipse 3:7. Tremendo. Entendeu? Tremendo. Por quê? Porque fala, linkando. Ele aponta. Ele fala assim, aqui está a chave, agora ali está o cadeado. Vai lá e abre. Vai lá e abre. Olha só, Isaías 22. Isaías 22:15 diz assim: assim diz o mestre Yahweh dos exércitos. Vai procurar o intendente. Aqui o intendente aqui é o administrador. Sobna, intendente do palácio. Ó, lá em cima. Intendente do palácio real. E diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui para querer estalhar para ti um lugar, neste lugar um sepulcro, quer dizer, um lugar eterno? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, quer dizer, um lugar eterno para ele. E cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Iau te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. Faz um link quando Satanás vai ser lançado na terra. E ele fala, ele te fará rolar como uma bola num terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo. Ó, ele vai tirar esse administrador infiel do cargo. Removerei do teu posto. Aí ele fala, naquele dia eu chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Elquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas mãos dele tuas funções, e ele será pai. Viu ali aqueles que estão hoje fazendo a oração para o administrador infiel, chamando ele de pai? Ele vai ser substituído e vai ser colocado no lugar dele um de fato que vai ser pai para os moradores de Al-Shalom e Aldá. Ele fala assim, ó, versículo 22, por-lhe-ei sobre os ombros. Aí que tá. Ó, aqui é o link. Que é o link. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. E quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Olha aqui, cavilha é a mesma coisa que haste. Nós estamos colocando aqui para você ver aí a tradução, olha, na tela. Cavilha é a mesma coisa de haste, fazendo um link com aquela serpente que tinha sido elevada. Agora vai estar sendo substituído por outro. Só que esse outro é um administrador fiel. Continuando. Aí ele fala, cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme, em lugar elevado. Será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos e os seus ramos. Todos os objetos miúdos, desde as taças até o jarro. Nesse dia, assim diz Iau, será removida a cavilha cravada em lugar alto, em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Iau falou. Isso aqui é um momento, por quê? Porque lá em cima, quando papai Yahshua subiu e foi sobreexaltado, houve transferência de autoridade. Papai Yahweh tirou Yahshua da condição de Yahshua e colocou ele na condição de Yahweh forte e valente, fazendo cumprir a profecia de Isaías, que o menino será chamado Yahweh forte. Subiu para lugar elevado, que é onde? É ali a luz inacessível. E falou, assenta à minha destra. Durante aquele período, houve uma transferência para aquele que venceu com o pai dele. Por quê? Porque a vitória do pai dele trouxe honra para toda a sua casa. Aí ele deu para o filho primogênito, Micael, o nome de Yahshua. É a transferência do nome. E trouxe também honra para a sua prole e descendência. Então, aqueles que eram lá em cima, os servos do templo, eles começaram agora, irmãos, a
ser exaltado. Por quê? Porque o pai de família também foi exaltado. Micael, que era irmão, se tornou pai, porque ele recebeu o nome de Auxa. Todos aqueles que serviam no templo se tornaram o quê? Filhos deste. Filhos deste. E aquele que era Iauxa se tornou Ial, forte e valente na luz inacessível, e colocou esse no lugar de administrador de tudo. Só que ele administrando tudo, ele começou a ser o quê? Traído. Por quê? Porque essa serpente começou a fazer umas rebeliões lá em cima. Como assim? Fazendo questionamentos das decisões desse que foi colocado em cavilha em lugar elevado. Por isso que se cumpre a palavra que diz assim: por um pouco de tempo teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Nesse momento, quando a cavilha é colocada, essa cavilha em lugar firme, lugar elevado, no lugar daquele que era infiel, houve um período de paz temporário. Só que parte desses filhos de Auxa é a representação de José. Começaram a tramar contra ele, querendo traí-lo, por causa do quê? Do ciúme, por causa da inveja, porque ele tinha recebido um manto, um manto colorido, né, irmãos? Representação de José, um manto de sumo sacerdote em lugar de seu pai. Quando se levanta outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, né, que já fiz, que é ali papai Iauxa, né, que recebeu o nome de Ial, forte e valente, esse foi colocado na condição de sumo sacerdote e ele se torna o sacrifício perpétuo do pai dele, que se tornou ali Ial, forte e valente, e foi levado à luz inacessível. Por isso, quando acontece uma rebelião lá, Ial permite, que essa é a vontade de Ial, ali fala que este que tinha sido colocado junto com os seus, é lançado na terra. É lançado na terra e eles nascem na condição de filhos de homem. Tremendo. E eles estão nesse período agora sendo ajuntados, agrupados, para chegar o tempo do final do ministério deles, eles poderem voltar para tomar posse da herança em definitivo. Exatamente. Em definitivo. Por isso que a partir do momento que ele foi tirado, a cavilha foi arrancada, o administrador infiel foi e se posicionou de novo como o administrador de tudo. Entende? Mas não é. Temporariamente, ele usurpa, né? Ele usurpa essa condição. E ele não é fiel. Por isso que está fazendo um link daqui, ó. Esse link está falando, versículo Isaías, versículo 22, 22, 22, 22, 22, 22. Por-lhe-ei sobre os homens a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Fazendo um link com Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Escritura conversando, né, irmãos? As escrituras conversando, te mostrando quem que é esse. Ó, Apocalipse 3:7. Aí ele fala: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre. Tá falando do quê? Tá falando aquele lá em cima que recebeu o nome de Auxa e fala, já deixando uma carta escrita para ele mesmo, porque ele sabia que ele ia ter que vir para cá. Só que ele desce deixando as vestes lá em cima, deixando as vestes, a missão, o nome e a autoridade, e descendo na condição de Micael. Exatamente. Porque lá em cima ele recebeu o nome de Auxa. E ele aqui, ó, quando ele faz a conexão dos textos, ele está falando assim, ó, você, mensageiro de Filadélfia, você é aquele que lá atrás recebeu a autoridade como Eliaquim. Você foi colocado no lugar elevado, mas por vontade de algo você foi traído e você está nessa condição.
Agora ajunta as pedrinhas, prepara este tempo, porque é um tempo que te foi dado para que você faça o concluir da tua missão nessa terra, porque você vai voltar. Gratidão, papai. Lembra o que você tem uma coroa aqui em cima, então guarda para que ninguém tome ela de você. É a representação de quê? Olha aqui, ó. Os dois filhos de Tamar, que estão sobre esta terra neste instante. Este selando para a vida, selando para a salvação, que é o anjo da vida, Micael. E esse selando para a morte, que é o antimachia. E a palavra fala, foi dado para o antimachia um tempo para ele, de 3 anos e 6 meses. É o tempo da tribulação. E foi dado para este, o anjo da vida, 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses para um, 3 anos e 6 meses para o outro. Ambos selando, marcando. Ambos marcando e selando. Aí que está. Depois, estes ofertam para Ial. E quem que é a oferta que vai ser recebida? É a representação. Qual é dos dois sacrifícios que Ial recebe? É o filho de Adão ou o filho da serpente que oferece o sacrifício rejeitado, Caim? Quem que Ial vai receber a oferta, irmãos? Exato, filho de Adão, óbvio. Eu quero trazer esse estudo para os irmãos, nós vamos encerrando por aqui, foi muito alimento. Necessário você ruminar várias vezes. E, como nós falamos, o maná, ele é maravilhoso, mas ele exige tempo para preparo, viu, irmãos? Precisa ali muito forte tempo para ser preparado e tem que ter tempo para ser digerido. Tem que mastigar, ruminar, voltar, ruminar de novo, né, irmãos? Então, para que você possa aproveitar todos os nutrientes deste alimento. Gratidão, papai. É o que eu posso fazer aqui com os irmãos. Trazer a verdade. E a verdade vai alcançar os esclarecidos e os esclarecidos compreenderão. Não pensa que é fácil, não. O herdar o reino. O reino exige esforço, né? Conforme a palavra diz ali, ó. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E essa porta estreita, Papai Ial está fazendo, faz um link com a promessa do anjo lá de cima, falando para ele mesmo, quando viesse. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Fazendo um link, Papai Ial está lá atrás, a respeito da porta, que é uma porta aberta, mas ela é estreita. E ela necessita de esforço para poder passar por ela, viu, irmãos? Gratidão, papai, por toda essa verdade, toda essa palavra. E medite isso, todo esse ensino que nós falamos sobre Ial Shapai. Por quê? Porque ele é o nosso pai na fé. Ele é o autor, ele é o iniciador e é o consumador da nossa fé. Gratidão. E por isso nós não vamos chamá-lo de pai na fé, não? Claro que sim. Né, irmãos? Gratidão por tudo, papai. Vamos encerrar com gratidão, papai. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Gratidão, amados irmãos, pela sua paciência, por estar aqui conosco até o final. Ial te abençoe ricamente, em nome de Yahshua Mashiach, e essa bênção alcance também a sua casa, a sua parentela, em nome de Yahshua. E assim seja feito, a vontade do papai
e Yauch. Gratidão por isso, né? Gratidão de termos essa honra do nosso pai na fé, Verdade. o nosso papai Yauch. Gratidão. Gratidão. Até a próxima, amados Até a irmãos. próxima, meus irmãos. E ao abençoe a todos. Assim seja. Oh,